Olá, sou o Carlos Portugal Gouveia, sócio do PGLO e esse é o PG Talks. E a partir dessa última semana de julho, vamos iniciar uma série muito especial tratando o tema de fusões e aquisições no Brasil, também conhecido como M&A, em que vamos discutir primeiro a importância desse mercado e, num segundo episódio, a estrutura do contrato de M&A, depois a importância da transparência nas operações de M&A e também o novo marco regulatório da CVM sobre as chamadas SPACs, ou Special Purpose Acquisition Companies. E, para encerrar, como não podia deixar de ser, vamos discutir o caso mais polêmico do momento, que é o caso do Elon Musk contra o Twitter. E hoje, para partir com o pé direito, vamos explicar exatamente o que é M&A, o que é uma operação de M&A e fazer um convite ao final muito especial para vocês que gostam desse tema. Então, para começar, vamos discutir sobre o que é M&A e por que ele é importante. M&A é uma sigla em inglês que significa Mergers and Acquisitions, e normalmente a gente traduz para o português como fusões e aquisições, apesar de não ser a tradução mais perfeita, porque o que eles chamam de merger lá no Brasil, pelo menos juridicamente, seria uma incorporação e não uma fusão. Então, o que são? São operações altamente complexas que envolvem, no geral, a compra de ações ou cotas de companhias. Mas elas podem assumir diversas estruturas. Uma delas é justamente essa, a aquisição de uma participação societária, controladora ou minoritária dentro de uma companhia. Mas também pode existir a possibilidade da formação de uma joint venture. No geral, quando a gente pensa numa joint venture, a gente pensa em uma companhia que é controlada 50% por uma empresa e 50% por outra, e elas contribuem diferentes conhecimentos ou tecnologias para o desenvolvimento de um único negócio. Um outro tipo de operação que é muito incomum no Brasil, um pouco mais comum no exterior, é a aquisição de ativos. E, por fim, uma operação de M&A que é muito comum no exterior e que no Brasil, na verdade, está se tornando mais comum, é o que a gente chama de troca de ações, de uma forma geral, mas do ponto de vista técnico-jurídico seria aquilo que a gente chama de incorporação de ações, no qual uma companhia, por assim dizer, ao invés de pagar a aquisição da outra companhia com dinheiro, que seria recebido pelos seus atuais sócios, você paga com ações, um aumento de capital. Então, as operações de M&A, elas são muito importantes para o desenvolvimento de um país, para o desenvolvimento econômico de um país, principalmente por alguns motivos. O primeiro delas, talvez o principal, é que ela representa uma forma muito importante de atrair aquilo que a gente chama de investimento externo direto para um país. E por que o investimento externo direto é importante? Porque ele é considerado o principal motor do crescimento econômico, do aumento do produto interno bruto de países em desenvolvimento. Por quê? Porque, vamos pensar como isso ocorre dentro de uma operação de M&A. Uma empresa externa adquire uma empresa brasileira e aí, no geral, ela está sendo adquirida para, eventualmente, conseguir uma expansão desse mercado. Isso, no geral, vai representar a necessidade de você trazer novas tecnologias e isso também, muitas vezes, acaba exigindo a entrada de capitais no país. Isso acaba tendo um efeito de geração de empregos e, muitas vezes, isso acaba gerando um crescimento econômico bastante rápido, que eu já tinha mencionado, uma maior geração de empregos e também uma importante transferência de tecnologia. Mas tem um outro efeito importante também dos investimentos diretos, que é o impacto que isso tem no câmbio, na cotação da moeda nacional. Por quê? Porque se a gente for imaginar, numa operação de M&A tem dois momentos no qual isso se torna relevante. Primeiro, na própria aquisição, que no geral representa uma entrada muito grande de recursos no país. Então, muitas vezes, num dia, você pode ter entrada de 5 bilhões, 10 bilhões de dólares, isso muda a cotação do real e do dólar naquele dia. E, além disso, depois você gera um fluxo de maiores entradas de capital, justamente para fazer eventualmente todos esses investimentos. Para ter uma ideia de grandeza, no mundo, no ano passado, segundo um relatório da FDA Market, nós tivemos, no total, 600 bilhões de dólares em investimento externo direto no mundo. E o Brasil recebeu desses 600 bilhões de dólares apenas 21 bilhões.
seja, uma parcela bastante pequena e que teve uma redução no ano passado. A gente teve uma redução no investimento externo direto no Brasil de cerca de 21% em relação ao ano anterior, que já tinha sido um ano ruim, que tinha sido o ano de 2020, que foi o ano da pandemia. Isso representa apenas 1% do nosso PIB. Né? Então, imagine, se você aumenta esse investimento externo direto, você tem um aumento quase que imediato do produto interno bruto, um crescimento quase que automático do país. Então, ele é muito importante, não só para aquela empresa que é adquirida, mas para o país como um todo. Um outro papel muito importante, que acho que aí é extremamente relevante para todos os nossos ouvintes também, é o fato de que essas operações são muito sofisticadas e elas exigem um conjunto de profissionais muito bem capacitados para desenvolvê-las. Então, nos países nos quais você tem um mercado de fusões e aquisições muito desenvolvido, você também acaba tendo estruturas do mercado financeiro, né, bancos muito sofisticados, bancos de investimento, você acaba tendo também escritórios de advocacia muito sofisticados, isso movimenta toda a economia e, principalmente, estimula, por exemplo, a formação de pessoas mais capacitadas, e isso também acaba se tornando algo importante para o desenvolvimento econômico do país, pelo seguinte, porque as nossas companhias, para elas se tornarem relevantes no mundo, elas têm que se expandir internacionalmente. E para que elas se expandam internacionalmente de uma forma vantajosa, você precisa ter no país de origem pessoas capacitadas para orientar essas operações no exterior. Então, você ter a formação no Brasil, né, de uma que eu chamaria de uma classe de negociadores, um grupo de pessoas grande, né, com uma formação jurídica, econômica, financeira muito substantiva, é algo que é também muito importante para o desenvolvimento econômico do país e para a expansão internacional das nossas empresas. E as operações de M&A, elas também têm se tornado cada vez mais internacionais, elas cada vez mais envolvem múltiplos países, múltiplos sistemas jurídicos, né? Isso também acaba sendo algo, do ponto de vista acadêmico, extremamente interessante, porque gera muita riqueza, justamente por causa do conflito entre esses vários conceitos. Mas o que a gente percebe no Brasil também é um outro problema, que é uma grande concentração dessas operações também no sul, nas regiões sul e sudeste do país. De acordo com dados da PwC do ano passado, o estado de São Paulo acabou respondendo sozinho por cerca de 50% das operações de M&A anunciadas no país. E o Sudeste como um todo acaba tendo cerca de 75% dessas operações. Então, isso acaba também tendo um impacto no desenvolvimento regional, porque as outras regiões do país que não têm tantas operações como essa acabam tendo companhias que recebem menos investimento, menos transferência de tecnologia e acabam também gerando menos empregos. Então, é muito importante que esse desenvolvimento seja feito de uma forma muito bem distribuída no país, porque da mesma forma que internacionalmente isso impacta o desenvolvimento dos diversos países, né? Então os países que têm mais operações e acabam tendo mais investimento externo direto e crescem mais, também quando a gente olha para dentro do país, as regiões do país que têm menos operações, elas acabam tendo menos investimento e acabam tendo um crescimento econômico e uma geração de emprego também menor. E é interessante olhar que atualmente os setores mais visados para esse tipo de operação no Brasil são os setores de tecnologia de informação, serviços públicos, setor financeiro, de educação e saúde. E é interessante notar que no ano passado, se a gente fosse olhar o mundo como um todo, os setores mais visados foram os setores de energias renováveis. Então, se a gente for olhar o Brasil, né, que é um país com enorme potencial para energias renováveis, poderia estar focando nesse aspecto e estar captando uma quantidade enorme de recursos internacionais que estão sendo investidos nessa produção de energias renováveis. Então, como a gente vê, o mercado de M&A, ele não só é interessante, como ele é importante para o país e deve ser visto como uma estratégia de desenvolvimento econômico. Se você se interessou por esse tema, vai ter uma oportunidade muito especial de se aprofundar nele agora no mês de agosto. No dia 8/8, nós vamos organizar na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, a segunda edição da M&A Conference of the Americas, organizada pelas universidades de São Paulo, pela Fundação Getúlio Vargas
e pela New York University. A conferência vai contar com 5 painéis e alguns dos maiores especialistas no tema do Brasil, dos Estados Unidos e também da América Latina. E nós vamos discutir temas de direito contratual, societário, processual e até a relação entre os contratos de M&A e o próprio Estado. O evento é gratuito e a inscrição pode ser feita pelo site do MACA, que é www.maca.org.br ou então www.maca.org.br. E, ao final do evento, temos um convite também muito especial para vocês, que é participarem do lançamento do livro Fusões e Aquisições, Pareceres, que foi coordenado por mim, pela professora Mariana Bargendler, da FGV de São Paulo, e pelo professor Maurício Levininzi, da NYU. E esse livro é o resultado justamente das discussões que nós tivemos na primeira edição do MACA. Então, venha participar do MACA, porque, eventualmente, todas as suas contribuições podem ser parte de uma nova produção que a gente vai fazer para os anos seguintes. No próximo programa, vamos tratar da estrutura do contrato de M&A e como ele reflete, de uma forma mais sofisticada, a estrutura de um contrato que a gente usa no dia a dia, que é o contrato de compra e venda. Por isso, assine o nosso feed para não perder os próximos episódios. Se você gostou do podcast, não deixe de nos acompanhar nas outras redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. E também na sua plataforma de áudio favorita, onde você pode nos encontrar pelo nome PGLAW, ou PGLAW. E fique à vontade para entrar em contato conosco via e-mail no info@pglaw.com.br e nos mandar as suas dúvidas, críticas e sugestões para que a gente possa também transformar isso aqui numa conversa. E até o nosso próximo encontro.